aqui é a Helga, trazendo uma notícia de muita transcendência para o mundo católico nesta segunda-feira, dia 9 de dezembro de 2019. Francisco nomeia ministro ao seu mais provável sucessor, o filipino Luiz Antônio Tagle, cardeal Luiz Antônio Tagle. O Papa Francisco nomeou ministro na Cúria Romana ao seu mais provável sucessor. É uma notícia do Clarín, jornal argentino. A notícia está por aí em todos os jornais do mundo inteiro, mas eu decidi trazer esta notícia do Clarín, do correspondente em Roma, Júlio Algañaraz, e diz o seguinte: com uma manobra de alto voo, o Papa recuperou a iniciativa frente aos seus inimigos ultraconservadores que o assediam, sobretudo no Vaticano e nos Estados Unidos. Nomeou ministro na Cúria Romana ao seu mais provável sucessor no próximo conclave. Trata-se do cardeal filipino com raízes também chinesas, Luiz Antônio Tagle, de 62 anos, arcebispo de Filipinas e presidente de Caritas Internacional. Elegeu-o no estratégico cargo de prefeito do dicastério para a evangelização dos povos, historicamente conhecido como Propaganda Fide, quando foi fundado há 400 anos como principal instrumento para dirigir as missões da Igreja em todo o mundo. O cardeal Tagle será conhecido como o Papa Vermelho. Assim chamam há séculos o titular da Propaganda Fide por seu estendido poder. Veste vermelho da púrpura cardenalícia, mas os seus poderes são superiores aos poderes de outros ministros da Cúria, porque, de fato, ele designa os bispos nas terras de missão da Igreja, quase como o faz um Papa. Ademais, esse Papa Vermelho maneja um patrimônio imobiliário de ao redor de 10 bilhões de dólares, que nunca pôde ser subtraído pelos outros organismos da Cúria Romana, o órgão central da Igreja, que pretende reunir em uma só estrutura os enormes patrimônios que o Vaticano controla. O Palácio Central da Prefeitura da Evangelização dos Povos é uma das grandes obras de arte de Roma, construído pelo genial arquiteto do Barroco romano, Francesco Borromini, junto à Praça de Espanha. Ali o Papa, como todos os anos no dia 8 de dezembro, rendeu homenagem à festa da Imaculada Concepção de Maria, ao pé da coluna com a estátua da Mãe de Cristo. Como de costume, todos pensavam que o domingo, ontem, 8, não haveria outras novidades, mas Jorge Bergoglio decidiu anunciar a nomeação do cardeal Tagle a um cargo de grande poder que reforça sua condição de papável aos máximos níveis. Na sexta-feira 13, Francisco festejará seus 50 anos de sacerdócio e já estão celebrando em Roma com orações coletivas e missas que o exaltam. No dia 26 de dezembro, Bergoglio completará 83 anos. Seu estado é saudável e forte, como demonstra sua atividade e as 32 viagens que já realizou pelo mundo. De caráter forte, mas jovial, as ideias de Tagle coincidem 100% com as ideias do Papa argentino. Isto é tão modernista, digo eu, Helga, quanto o Papa Francisco. Francisco encontrou no filipino o continuador para transmitir no mundo a ideia missioneira própria do papado de Bergoglio, de uma igreja aberta, pobre e para os pobres, que não tem medo de entrar na periferia geográfica e existencial, diz o artigo do Clarín. Ademais, é a periferia que se converte no centro de gravidade do presente e futuro do catolicismo. A Ásia, onde vivem 4 bilhões e 600 milhões dos 7 bilhões e 400 milhões de seres humanos do planeta, encarna todos os desafios que motorizam as ideias de Bergoglio e a atividade apostólica de Monsenhor Tagle. Nas 32 viagens pelo mundo, o Papa argentino não esteve em nenhum dos países europeus, sobretudo os grandes, que escreveram a história do catolicismo.
Ao contrário, preferiu os países asiáticos, convencido de que ali se joga o futuro crítico do catolicismo, forte somente até agora nas Filipinas. Filipinas, que foi província espanhola e da Espanha recebeu a catolicidade. No centro da Ásia, continuou o artigo, está a China, com seus quase 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, um governo comunista que tem perseguido os católicos, mas que assinou um acordo com o Papa que está sendo posto à prova. Bom, sobre esse acordo eu já fiz um vídeo essa última semana, quem não viu ainda pode vê-lo, das relações entre o Vaticano e a China. Continua o artigo. O sonho de Bergoglio é ser recebido algum dia em Pequim e outros lugares do país, não só mais povoado, mas já a segunda superpotência mundial. O sucesso da recente viagem do Papa à Tailândia e ao Japão reforça o caminho asiático, que no caso das Filipinas, se tem visto reforçado pela brilhante personalidade do arcebispo Tagle, que recebeu a púrpura cardenalícia no ano de 2012 das mãos do então Papa Bento XVI, hoje Pontífice Emérito. Um observador dos assuntos filipinos disse que Tagle demonstrou ter, abre aspas, a mente de um teólogo, a alma de um músico e o coração de um pastor, fecha aspas. O cardeal foi aluno do teólogo Joseph Komunchak, da Universidade Católica da América, fez parte das equipes de pesquisa da chamada Escola de Bolonha, que seguia os ensinos do padre Giuseppe Dossetti, um ex-político democristão que escolheu o sacerdócio desde uma posição nitidamente progressista e que deixou uma profunda marca. Vejam isso. Monsenhor Tagle fez parte das equipes de investigação ou de pesquisa da chamada Escola de Bolonha, que seguia os ensinamentos do padre Giuseppe Dossetti, que era nitidamente progressista. Sua mãe, de Tagle, de origem chinesa, é um aspecto fundamental da vida do arcebispo. Tagle reconhece que a tradição chinesa favorece a diplomacia do sorriso e da hospitalidade. Muitas vezes foi convidado a ir à China e conhece a China profundamente. Para proporcionar um lugar a Monsenhor Tagle no dicastério da Propaganda Fide, o Papa Francisco desalojou o cardeal Fernando Filoni, de 73 anos, do cargo de Papa Vermelho e nomeou-o para o não menos importante cargo de Grande Mestre da Ordem do Santo Sepulcro, com sede em Jerusalém. O movimento fez saltar o anterior Grande Mestre, cardeal norte-americano Edwin Frederick O'Brien, que já havia renunciado por limites de idade. O'Brien é um velho adversário de Bergoglio, um conservador, avançado amigo do presidente Trump. O cardeal Tagle se formou em teologia nos Estados Unidos e esteve durante 7 anos em Roma, aprofundando seus estudos. Em 1997, entrou para fazer parte da Comissão Teológica Internacional. Os escândalos na área econômica do Vaticano fizeram com que o Papa Francisco se decidisse a tomar as iniciativas audazes. Francisco nomeou o alto magistrado italiano Giuseppe Pignatone, ex-chefe do Ministério Público de Roma, nomeou-o presidente do Tribunal de Justiça Vaticano. E Francisco designou, de urgência, outro italiano, o funcionário do Banco Central italiano, Carmelo Barbagallo, o Barbagallo em italiano, nomeou-o presidente da Autoridade de Informação do Vaticano, um organismo que teve que suportar invasões da Gendarmeria Pontifícia pelo último escândalo financeiro. A princípios do novo ano, o cardeal Tagle, isto é, em 2020, assumirá suas funções que podem levá-lo até a entrar cardeal e sair papa no próximo conclave que elegerá o sucessor de Jorge Mário Bergoglio. E ele não estará só. Também chega ao cume da Cúria Vaticana outro ministro muito importante, porque o Papa chamou um jesuíta espanhol, Juan Antonio Guerrero,
para converter-se em secretário de Economia da Santa Sé. Guerrero aceitou com a condição de que não será promovido a cardeal e nem sequer a bispo. Esse jesuíta não pertence ao Vaticano, trata-se de uma novidade quase absoluta, sinal que os tempos estão mudando rápido. Jorge Bergoglio necessita consolidar essa ofensiva frente a seus adversários da conspiração ultraconservadora que querem colocá-lo para fora, mas que agora tem um grande problema. A maioria dos cardeais do conclave foram nomeados por Bergoglio e respondem às suas ideias. E, ademais, conta já com o nome do sucessor que prefere o Papa argentino. Em outras palavras, Bergoglio tem nomeado cardeais afins às suas ideias, digamos, progressistas, modernista, porque quando chegue o momento do conclave para eleger o próximo Papa, será um Papa da preferência do atual Papa, o argentino Bergoglio. Alguns pontos aqui. Claro, a China está disputando com os Estados Unidos o posto de primeira potência mundial. E esse papado, estamos vendo, está, como diz aqui o artigo e todo mundo sabe, está muito dedicado à Ásia. Eu já falei algumas vezes em vídeos deste meu canal que a China é hoje o país que está à frente da maioria das agências da ONU, agências que funcionam como verdadeiros ministérios desse governo mundial, cuja sede é a ONU. A China está chamada a ser o país que nos vai governar a todos a partir da ONU. A China comunista. Depois de uma viagem à China, David Rockefeller elogiou Mao Tse-tung, que havia assassinado mais de 40 milhões de pessoas. Em seu relatório de Rockefeller, um relatório intitulado From a China Traveler, ele, David Rockefeller, destacou os objetivos apresentados depois em vários relatórios da ONU, como The Commission on Global Governance, a Comissão de Governança Global, e Nossa Diversidade Criativa da Unesco. Disse David Rockefeller acerca da China: uma pessoa fica imediatamente impressionada pelo senso de harmonia nacional chinesa. Qualquer que seja o preço da Revolução Chinesa, o fato é que ela realmente foi um sucesso, no sentido de promover uma alta moral e um propósito comunitário. O progresso social e econômico chinês não é menos impressionante. Os enormes avanços sociais da China se beneficiaram muito da singularidade da ideologia e do propósito. Que ideologia? A comunista. O experimento social na China sob a liderança do presidente Mao é um dos mais importantes e bem-sucedidos da história. Isso disse David Rockefeller, que foi quem fundou o CFR, a Comissão Trilateral, esses dois organismos privados internacionais, onde se desenha, não é, a política, a geopolítica norte-americana e assim mundial. Henry Kissinger, como eu já disse também em vários vídeos meus, trabalhando com David Rockefeller, viajou mais de 50 vezes à China. Isso segundo o jornal El País, em algum dos vídeos eu coloco a referência. E eu tenho outras fontes que dizem ainda que Henry Kissinger chegou a viajar 80 vezes à China. Para quê? Porque desde 1949, esse poder na sombra vem transferindo poder para a China. E Mao Tse-tung era um grande admirador dos norte-americanos, claro. Chama a atenção nesse trecho que eu acabo de citar de David Rockefeller, ele usar uma palavrinha aqui, um termo, em inglês ele diz Global Village. Esse termo Global Village, que utilizou David Rockefeller falando sobre essa governança global da ONU. Global Village é o mundo, não? Uma vila global. Esse mesmo termo, Global Village, foi utilizado pelo Papa Francisco quando anunciou essa aliança para a educação, que foi um anúncio que ele fez no dia 12 de setembro desse ano de 2019,
conclamando a esse evento internacional que terá lugar no dia 14 de maio de 2020, cujo título será Reinventando a Aliança Global da Educação. E aí ele usou esse termo Global Village, em inglês, tradução em inglês, não? Chamou muito a atenção dos americanos, principalmente porque Hillary Clinton tem um livro intitulado It Takes a Village. E Bergoglio, quando foi apresentar aquele chamado a esta cúpula que vai ocorrer no dia 14 de maio de 2020, fez uma referência velada ao livro de Hillary Clinton. Hillary Clinton, quando intitulou seu livro It Takes a Village, queria dizer que é necessário toda uma cidade para ensinar as crianças. A mesma coisa quis dizer o Papa com seu termo em inglês Global Village. Então nós temos aí 3 pessoas, Rockefeller, Papa e Hillary Clinton, usando o mesmo termo, Global Village. Como disse Papa Francisco em sua Laudato Si, a encíclica ecologista, tudo está conectado. Na Laudato Si, 5 vezes se pode encontrar esta frase, esta oração. Tudo está conectado. 5 vezes Francisco diz na Laudato Si, tudo está conectado. Realmente está tão conectado que nós vemos a conexão entre as palavras de David Rockefeller, as de Francisco, o Papa, e as de Hillary Clinton. E todos relacionados com a China, não é mesmo? O Papa dedicando o seu papado à China. Agora, a cereja do bolo, que é essa designação do cardeal Tagle para prefeito de Propaganda Fide, um homem jovem de 62 anos, que provavelmente será o próximo Papa, pelo que dizem as notícias, de quem entende de todo esse tema. E Dona Hillary Clinton também, durante seu governo, teve muitas relações com a China. Dizem os americanos a colusão Hillary Clinton-China. Traição da ex-secretária de Estado ao seu país através da venda de segredos do Estado americano para o país asiático. Durante anos, a China teve acesso total aos e-mails de Hillary Clinton em tempo real durante anos e também a documentos classificados top secret. Então, como diz o Papa Francisco, tudo está conectado. Os Rothschild Rockefeller com Clinton, com o Papa, todos falando a mesma língua, Global Village, e com relações e de olhos postos no mesmo poder, a China. Nada mais pelo momento, obrigada por estar aí e até meu próximo vídeo.